dizer eu tenho esperança. Quer dizer eu participo. Quer dizer eu ajudo. Quer dizer eu cuido. Quer dizer eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. As notícias da Câmara Municipal de São Paulo estão aqui na Rádio Trianon. De segunda a sexta-feira, dentro do Metrópole em Foco, você acompanha a movimentação no Legislativo paulistano. Projetos e votações que têm efeito sobre o seu cotidiano. Acompanhe também no portal da Câmara, sampaulo.sp.leg.br. Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade. No ritmo da cidade, a mais paulista das rádios. Trianon AM 740. A voz de São Paulo. Esta nação. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Abrindo aqui o Metrópole em Foco de hoje, nós estamos recebendo, conforme nós já tínhamos aí anunciado, a Marina Helena. Ela é candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, economista, tem mestrado aí na Universidade Nacional de Brasília, mais de 20 anos aí de experiência em políticas públicas do setor privado, setor público também o terceiro setor. Como deputada federal, ela obteve mais de 50 mil votos, é a primeira suplente aqui em São Paulo, é isso, né? É isso. E também foi dirigente nacional do Partido Novo. Marina foi a diretora de desestatização do Ministério da Economia, a convite do próprio ministro Paulo Guedes, e responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo. Isso em 2020. Bom, como o currículo é um pouco mais extenso, a gente vai falando aí no meio do caminho. Mas nada, bom dia, Marina. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Célia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Também aqui na mesa, Bruno Hoffman, repórter da Gazeta de São Paulo e também faz algumas coisas, manda lá para o pessoal do Diário do Litoral, é isso, né, Bruno? Exatamente, bom dia. Ontem eu participei, cobri o debate aqui na TV Gazeta, que não é do Jornal Quase Gazeta te cobriram também, né? Quase que te saiu cobriram pancadaria ali. E eu te cobri na pancada também. Eu correria, né? Por favor. E obrigado, viu? Obrigado, candidata. Célio Egídio, advogado, jornalista, comentarista aqui do Metrópole em Foco. Bom dia, Célio. Bom dia, Pedro. Bom dia, candidata, Brunão. Bom dia a todos, nosso Metrópole em Foco, nosso programa que quer o quê? O melhor para a cidade, ou seja, a cidade que queremos e também a cidade que não queremos. Vamos debater hoje o que queremos da candidata Marina do nosso Partido Novo.
Exato. Olha, normalmente nós estamos recebendo aqui os candidatos na Prefeitura de São Paulo, todos, de todos os partidos, independentes se estão na pesquisa, qual é a sua posição, não importa, nós temos que ouvir suas propostas de governo, antes de mais nada. Quem vai decidir é o eleitor. Sempre. Estamos aqui sempre, né, com um representante da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que tem um trabalho sensacional, fizeram um levantamento da cidade de São Paulo justamente para as eleições de 2024, mas hoje, infelizmente, não poderiam participar por uma questão interna. Mas já estamos lhe convidando para uma próxima, ainda dá tempo, um pouquinho mais para frente, e aí vai estar o pessoal também da Fundação, que eu acho que eles têm um trabalho sensacional, tem um levantamento da cidade do total, fazem pesquisas também, uma pesquisa completamente separada, mais abrangente, mais apurada, né? Não que eu não estou aí para desmerecer aí os institutos de pesquisa, mas as pesquisas deles são físicas mesmo, é uma coisa diferenciada. Bruno, quer começar a abrir? Vamos abrir aí, você vai começar com ontem, com os debates? Vamos começar. Ontem eu participei aqui, participei cobrindo o debate da TV Gazeta. Quase saiu uma pancadaria ali, eu estava do lado, entre o assessor, entre o José Aníbal e o assessor do Pablo Marçal, o Marcos Vidal, talvez. Se eu errar o nome, perdão. Mas foi um debate meio tenso, né? O tempo inteiro, provocativo. Mas campanha assim mesmo. E a senhora não participou do debate de ontem. Em alguns debates a senhora já está convidada. Já, na verdade, a maioria das emissoras já me confirmaram nos debates, foram poucas a Globo as vai que chamá-la? negaram. A Globo, eles ainda não definiram qual que vai ser a regra de corte em termos de pesquisa, né? A senhora não foi na Bandeirantes, a senhora protestou na porta? Não fui na Bandeirantes e agora não fui convidada nesse da Gazeta. O da Veja UOL. Veja, a gente participou da Veja, do Estadão, estaremos na Record, no SBT, então em todos esses. Eu queria que a senhora eu tenho uma grande dúvida do porquê que não me convidaram. Em primeiro lugar, porque em qualquer pesquisa eu apareço em empate técnico com a Tabata Amaral. Em segundo lugar, tem um dos candidatos que nem representante no Congresso não tem. E hoje nós temos os 5 parlamentares, o que faria com que a lei obrigasse todos os veículos a nos convidarem. Então nós estamos na Justiça, inclusive, né, para requerer isso, mas a gente sabe, infelizmente, como é que é a Justiça aqui no nosso país. Então, estamos esperando, né, a decisão. Mas o fato são esses 2 pontos. Primeiros, que sim, o Partido Novo hoje ele tem 5 parlamentares, então, por lei, eu deveria ser convidada para todos os debates. Em segundo lugar, dentro das pesquisas, que alguns usam esse critério para escolher, eu sempre apareço em empate técnico com a deputada Tabata e não estou sendo convidada. Eu acho muito estranho também, porque a maior parte das emissoras fica falando que é importante termos mulher na política, veja bem, tarará, né? Um blá 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 danado. E na hora que tem uma mulher competindo aqui para ser prefeita da cidade, elas pegam e fecham as portas. Então, qual a diferença, gente? Já estão 5 lá, qual a diferença de ter a 6ª? Eu sinto o seguinte, sinceramente, Bruno, meu ponto tem uma coisa que está acontecendo nessas eleições que está todo mundo de cabelo em pé. O fenômeno Pablo Marçal, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu acho que o que reflete o fenômeno Pablo Marçal é o seguinte: as pessoas estão de saco cheio. Entendeu? Elas estão cansadas, a população está cansada do blá blá blá, está cansada da política de sempre, está cansada do monte de gente que promete, chega na época de eleição, vai ter 5 mil postos de saúde, não sei quantas escolas em tempo integral, e na hora do vamos ver, sabe muito bem que o serviço é muito pior do que todo mundo está imaginando. Então, está todo mundo cansado. E eles não estão dando espaço para quem vem com propostas novas, né? Eu vejo a minha candidatura, eu sou alguém que entrei na política agora, do Partido Novo, a gente tem práticas completamente diferentes, onde a gente teve uma oportunidade de mostrar a que veio, fomos muito bem sucedidos, onde a gente já teve representante no Executivo, no 2º maior estado do Brasil, né? Temos o prefeito melhor avaliado das cidades grandes no Brasil, na maior cidade de Santa Catarina, com 93% de aprovação, aonde o Novo teve uma chance de mostrar o que veio, ele foi muito bem sucedido. Aí o que acontece? Óbvio
que o sistema fica em pânico quando vê alguém que vem de fora para romper com tudo isso. Eu não tenho esquema com ninguém, eu não tenho coligação com ninguém e eu venho sim com propostas para nossa cidade. Então, até onde eles podem, eles barram. Não estão conseguindo barrar o Marçal, porque dependendo da pesquisa, ele está ali em terceiro, em segundo, né? Então, às vezes até em primeiro. Até em primeiro. Então, as pessoas fica chato. Como é que eles vão tentar barrar? Ainda assim, vou falar, o que aconteceu no debate na Veja foi vergonhoso. O Nunes, o Boulos e o Datena não foram, porque eles disseram que só iriam se o Pablo não fosse. Ficou ridículo, porque acabou que o Pablo foi. E eu chamei todo mundo de fujão, porque é fujão mesmo. E aí aconteceu aquela bagunça, e claramente depois daquilo eles encolheram nas pesquisas, e aí eles resolveram dessa vez fazer diferente. Mas o fato é, eles tentaram barrar, eles estão conseguindo me barrar, o sistema está me barrando e o sistema está tentando barrar também o Marçal, né? Por quê? Porque são pessoas de fora do sistema, não é o que eles estão acostumados. E aí eles vão fazer todo o possível por todos os meios que puderem. Então é uma pena isso, né? Porque, enfim, eu sou a candidata hoje mais desconhecida da população. Ainda assim, a gente já está nas pesquisas, algumas delas com 4, dependendo das pesquisas, até um pouco mais do que isso. A gente fez pesquisas internas em que a gente aparece com bem mais do que isso, então questiono muito também o resultado das pesquisas que têm saído por aí. E, de qualquer maneira, eu ainda sou, em qualquer métrica, a mais desconhecida. Então, são fóruns como esse, são oportunidades como essa daqui e os debates onde a população tem a chance de conhecer. Agora, em quem a população vai votar, aí ela é soberana, ela que decide. Agora, qual que é o problema de trazer uma mulher para o debate para mostrar suas propostas? Não consigo entender. Para mim é isso, é o sistema que se blinda, estão conseguindo me barrar. Vão lá, conversam com a direção dessas emissoras e a direção vai lá e boicota. É muito triste isso que está acontecendo. E como é que a senhora está vendo essas questões de debate? Porque até agora todos os debates mostraram que ninguém está discutindo plano de governo para a cidade de São Paulo. Está muito preocupado em um atacar o outro, o Bananinha de um lado, o Tchutchuca do PCC do outro, o Fujão, esse, a garotinha, o invasor, a garotinha, adolescente, enfim, existe aí um circo de horrores. Será que isso daqui, para a população, não sei, não leva a nada, porque não resolve nenhum problema da cidade. Isso. Não resolve o problema da cidade, você não discute, né? O cerne da questão, que é dentro da campanha, que é esses problemas. Nós temos que falar de educação, de saúde, zeladoria, uma série de coisas. Como é que a senhora vê isso daí? E por que participar desse circo de horrores? Pedro, em primeiro lugar, há quanto tempo que se fala da cidade e não se resolve nada? Tem isso também, né? Eu vejo isso. Quando eu decidi ser candidata a prefeita da cidade de São Paulo, é porque eu vejo que a cidade de São Paulo é uma das que mais cobram impostos dos paulistanos, 2,5 vezes a média das outras capitais por pessoa. É um absurdo, é um absurdo. É R$10 mil por habitante. Meu filho Theo, que está com 5 meses, já é R$10 mil. É 2,5 vezes mais do que a média das capitais. Então, é um absurdo. Em compensação, é uma das que piores serviços entregam para a sua população. Isso é verdade quando, por exemplo, é a segunda maior gasto por aluno no sistema público de educação. E está uma das piores no ranking de aprendizagem, né? Dependendo da posição lá, a 17ª posição, então muito mal, dentre as 26 capitais. A mesma coisa quando a gente pega a saúde, é um dos maiores gastos e uma das piores coberturas, por exemplo, de atenção primária. Quando a gente, sem falar a questão do transporte, que não tem paralelo com nenhum outro lugar, ninguém gasta 2,5 horas no trânsito, como é a média aqui de São Paulo. Então, a grande verdade é que a gente tira tudo que o paulistano está ali, né, suadamente conquista com o seu trabalho, para entregar o quê de volta? E pior, com essa tributação absurda que a gente está vivendo, a burocracia absurda que a gente tem aqui na cidade, essas dificuldades,
o que está acontecendo é que as empresas estão saindo de São Paulo. Tem um estudo que eu vi em que os empreendedores, mais de 6 em cada 10 têm planos concretos de deixar a cidade. Planos concretos, às vezes para o interior, né? Estão indo embora daqui. Então, a cidade que me trouxe para São Paulo, eu vim para São Paulo há 20 anos, exatamente em busca de oportunidade, ela deixou de ser essa locomotiva, deixou de ter a liderança, deixou de ser esse lugar que atrai todo mundo que quer ralar com seu próprio esforço e dar certo na vida, né? Então, são pessoas que querem sim prosperar com um trabalho honesto e isso se perdeu, tá? Essa é a minha sensação. Agora, em todas as eleições que eu acompanhei aqui na nossa cidade, o que você tem é um show de propostas. Ah, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer melhor. Ah, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer melhor. Ah, e fez? Não fez. Não fez. Então, eu acredito sim que no debate você tem que olhar também quem que é o líder que vai comandar essa cidade. E aí, cara, aí a gente precisa ver sim qual que é o seu histórico, o que que ele fez, o que que aconteceu, porque tem muita mentira rolando. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O candidato Boulos. O candidato Boulos, ele fala, como eu, a gente precisa de uma guarda municipal forte, eu vou dobrar a guarda. Mas, por outro lado, ele é a favor da desmilitarização. Ele já falou que a Guarda Civil não tem que ter não tem que ter armamento, ele vai combater como crime com o canivete. Ele lá, o partido dele votou contra o fim da saidinha, né? Então, ele foi contra o aumento das penas aqui por receptação, né? Por roubo e receptação. Então, na prática, como vota o deputado Boulos e o que ele fez até aqui? E aí fica claro que é uma farsa. Que agora, assim como o Lula, ele se veste do emissor do amor e da paz, quando, na verdade, é um baderneiro que invade prédio público, que invade propriedade privada. Então, tem que desmascarar esse absurdo, porque a população não é trouxa, sabe? A mesma coisa eu falo da deputada Tabata, por exemplo, que fala, não vou aumentar imposto aqui na cidade de São Paulo, mas como é que ela tem votado lá em Brasília? Como é que ela tem votado? Eu falei isso no último debate que eu participei. Ela vota junto com o governo federal por todo o aumento de imposto que a gente está vendo. Então, é a hora também, Pedro, desculpa, mas de dar real de quem são essas pessoas. O que elas fizeram, né? E eu vejo que isso é importante, sim. Então, apesar da gente olhar e dizer assim, puxa, que pena, todo mundo pode ir no site e ver as propostas dos candidatos. Aliás, chamo para ver nas minhas redes sociais, Marina Helena BR, lá tem todas as nossas propostas. Nós também protocolamos, né, isso lá no Divulga Candi, todos os candidatos têm. Só que a realidade é que vem todo mundo com propostas nessa hora muito parecidas. Porque se você tem uma equipe razoável, olhando o diagnóstico da cidade, está tudo aí e está tudo por fazer mesmo. Então, é muito fácil fazer uma proposta boa para São Paulo, porque ela é carente de tudo, né? Então, aí vai todo mundo ali e defende isso, mas vai implementar? Vem alguém com uma coligação enorme de partidos, com tudo já loteado, alguém que já está há 4 anos no poder. Por que agora vai ser diferente? Por que vai parar de lotear para botar gente competente administrando a cidade? Que é a minha proposta. Mas eu posso falar isso, mas onde o Novo participou do executivo, o que fez? Colocou gente honesta e competente, que realmente fez um trabalho excepcional, que é o que eu quero para as secretarias, para as subprefeituras. Mas aí o outro vai lá e fala a mesma coisa. Mas é assim que ele age quando teve oportunidade? Então, Pedro, tem um valor, sim, em desmascarar os candidatos quando estão lá, e quando vem cheio de história, e a gente sabe qual a vida pregressa, o que foi feito, o que o partido fez. Eu vejo que isso também é importante. Eu só fazer um comentário antes de passar para o Célio, Pedro. Ok. É que tem um caso também, falando, ainda voltando nas pesquisas, de Osasco, que é um caso meio ridículo, porque o segundo colocado, que é o doutor Lindoso, ele não participa do debate porque é do Novo, e quem vai participar é o Emídio, que está em terceiro, né? O primeiro loucura. E o terceiro. Olha isso aí, Bruno. E a gente tem 5 parlamentares, Sim. cara. Que tem a questão justificativa que o Ricardo Salles foi colocado depois do Mas olha prazo. só, isso é uma norma infralegal, que só um ponto importante em relação a isso. Estão se baseando numa norma infralegal, que não é lei, primeiro ponto. Em segundo lugar, que era uma norma que ia falar como é que está o tempo de TV, que o Novo nem tem. E aí puxaram isso para conseguir barrar a gente dos debates, sabe? Puxaram
um pedacinho que está escrito que se refere à questão de tempo da televisão numa norma infralegal para usar isso para a gente não participar. Outro ponto importante, Até o Emílio Salles, pediu para o doutor Lindoso participar em Osasco. Pois é, e o Salles, ele já teria entrado antes, se não tivesse também o TSE em recesso. Né? E teve um risco ali, porque ele não poderia simplesmente se filiar, os advogados ficaram com medo dele fazer isso e ter algum problema. Então, teve que se esperar a volta do recesso para que ele pudesse ter, de fato, registrar lá a carta do Valdemar de saída do PL e a entrada dentro do novo. Então, ficou tudo registrado bonitinho. Mas ele já tinha declarado antes, sabia que ele estava antes, ele conseguiu isso. Só que ele precisava disso para ter uma segurança jurídica. Então, sabe, é uma coisa mesmo assim de mesquinharia, né? Vamos combinar. E é isso aí. Puxa vida, tem uma cidade em que está em segundo lugar sem participar. Quer um boicote maior que esse, gente? Se é assim, aqui também. Então, por que o Marçal, que não tem um representante, né? Se fosse por isso, ele não teria que estar também nos debates. Se fosse usar a mesma régua que estão usando lá em Osasco. Não estou falando que é isso, gente. Eu acho que são poucos candidatos. A democracia, ela precisa, assim, ter confronto de ideias. E outra coisa, não é agradável participar de debate, não é agradável participar de sabatina, das boas sabatinas e dos bons debates, porque boas sabatinas e bons debates colocam os candidatos contra a parede. Eles vêm ali, ó, você falou isso, mas seu partido fez aquilo. Você falou isso, mas você votou de outra maneira. Você disse que defende isso, mas veja bem, o certo é isso. Então, não é uma situação confortável para ninguém. Mas o eleitor tem o direito de ver como que se sai a pessoa que vai querer liderar uma cidade, resolver conflito o tempo inteiro, cheio de bucha para administrar, numa saia justa dessa. Então, a ideia é realmente colocar os candidatos em saias justas e ver como que eles se saem. Esse é o ponto principal. E o que a gente vê aqui é um boicote, né? São os outros que não vão participar de um debate ou do outro, porque não estão a fim de ser confrontados. É gente que está botando na parede os veículos de comunicação, que infelizmente tem contratos, tem aquilo, e dizendo, olha só, vai ficar aqui registrado, entendeu? E é óbvio que tem um poder econômico grande aí por trás, né? Desses partidos todos tradicionais aí que a gente conhece. Então é um jogo muito baixo, né? E quem sai perdendo é a população, que não tem o espaço para esse debate, que não consegue avaliar todos os candidatos. É como você falou, eu aqui que estou em empate técnico com a Tabata, e em algumas pesquisas que eu já vi, inclusive com a Tabata e o Datena, eu estou empatada numericamente com os dois, tá? E a gente está vendo o quê? Estão me apartando. E lá, no caso de Osasco, o nosso candidato está em segundo lugar nas pesquisas e não está podendo participar dos debates. É uma palhaçada. Salhão. Candidata Marina, nós tivemos o início da campanha, um início morno, né? Tivemos Ricardo Nunes e Boulos, uma polarização inicial que imaginava-se, né? Aí tivemos um segundo momento aí com Marçal, né? Efervescendo, lacração, e infelizmente chegamos no que a gente vimos ontem, né? Já quase à beira da violência, né? E o seu partido, você já acabou de afirmar que nós temos práticas diferentes, né? Como apresentar como gestora da cidade essas práticas diferentes, sendo que nós temos um conjunto de leis licitatórias, como tem contratos licitados, como revisitar, por exemplo, as organizações sociais de saúde que administram vários hospitais, várias policlínicas, vários postos, como trabalhar e com práticas diversas de gestão dentro do quadro já existente legislativo, que não depende muitas vezes do próprio município, né? A lei de estações ela é nacional. Como trabalhar com uma gestão, fazer práticas diversas, sendo que existe um conjunto já implantado no município? Célio, transparência radical. É assim que a gente vai fazer, com transparência radical. Sabe o que eu vou fazer? Botar todos esses contratos para toda a população. E é fácil, por exemplo, no caso da saúde. A gente vai pegar lá o posto de saúde, a UBS, o que tiver administrado e vamos ter lá na porta. Qual que é o custo, qual que é o quadro de funcionários, qual que é o tempo máximo que as pessoas podem esperar na fila, o que está acontecendo. Vai ter em todos os lugares. E aí a população vai ver. Aí a gente vai ver se está ou não cumprindo os contratos. E se não tiver, a gente põe na rua. E eu vou falar isso por uma experiência própria. Quando eu estava lá no Ministério da Economia em Brasília, aconteceu um caso muito interessante. E não é nem de ninguém do meu partido, tá? Ronaldo Caiado, que não faz parte do Novo, que hoje é o governador de Goiás. Ele já era governador na época. Estava sofrendo muito com uma empresa que a gente conhece aqui em São Paulo.
Enel. Alguém aqui conhece a Enel? A responsável pelos apagões, né? Exato. E ele falou o mesmo problema em Goiás. Olha que engraçado, a mesma empresa, um problema gigantesco em Goiás. Faltava luz, não conseguia. E ele falou o seguinte, essa empresa vai sair de Goiás. Aí falaram, não, mas veja bem, é um contrato. Veja bem, não depende do governo do estado, é do governo federal. Veja bem, a agência reguladora é a ANEEL. Tudo que o prefeito Bananinha fala aqui. Ah, não tem nada a ver comigo, olha, não tem a ver com isso. Veja bem, veja bem. O Caiado disse, ah, é? Eu vou resolver. Ele rodou todos os ministérios, não saía lá do Ministério de Energia, brigou dentro das agências reguladoras, botou todo mundo louco. Ele me colocou louca, colocou todo mundo doido para resolver o problema. Fez. 2 anos depois, conseguiu romper o contrato. Hoje, é outra empresa que está lá. Então, eu vejo que, realmente, não é que a gente vai fazer o que está... Não se pode, nem eu sou até contra. Não existe segurança jurídica em você pegar um contrato, fazer uma licitação correta, ter um bom contrato ali e você romper. Isso está errado. Agora, o que a gente precisa é de transparência radical. Transparência que hoje em dia, sério, a gente não tem. Vou te dar um exemplo. Meu vice... hoje, que é o Coronel Priel, ele trabalhou, né? Grande amigo. Pois é, uma pessoa incrível, está desde o início no plano de governo e algumas requisições de informações que a gente tem, a gente fez via o gabinete da nossa vereadora Cris Monteiro. Ele, inclusive, estava lá antes, trabalhava com ela. E uma desses requerimentos foi o seguinte, tem mais de 90 organizações sociais hoje trabalhando na Cracolândia. E o requerimento, gente, foi bem simples. O que faz cada uma dessas organizações? Quem são? O que fazem? E qual a taxa de retorno para a sociedade? Quantas pessoas essas organizações reabilitaram? A pergunta é simples, tem mais de 90, se cada uma conseguiu reabilitar um, já, né, é alguma coisa. Quantas? 0 resposta, sério. Ninguém respondeu. Não respondem a uma vereadora. Então, gente, não dá para ser assim. Não existe contrato desse jeito. Não existe contrato firmado de qualquer jeito, que a população não possa ter conhecimento do que se trata, sem nenhum tipo de meta para a sociedade, sem nenhum tipo de taxa de retorno para a sociedade. A gente está gastando bilhões e qual que é o retorno? Então, esse é o ponto. Como é que a gente resolve? Transparência radical. A gente vai botar desculpa aqui o linguajar, toda a caca no ventilador. Toda. E aí a população ajuda. Então, e assim é que a gente está fazendo, onde a gente teve a chance de administrar. É mostrar para a população o que está acontecendo e aí, com essa legitimidade, conseguir fazer as mudanças necessárias. O ex-presidente Bolsonaro, ele apoia o Ricardo Nunes, é o nome da direita para ele aqui na capital paulista. Se a senhora e o Marçal se dizem... bons nomes melhores que Ricardo Nunes, por que a senhora acredita que o presidente, o ex-presidente do qual a senhora fez parte do governo, preferiu um outro candidato? Bom, aí eu acho que tem que chamar o Bolsonaro aqui para responder, para dizer exatamente o que o levou a fazer essa escolha. Na minha humilde opinião, acho que ele está arrependido dessa escolha, porque o eleitorado, aliás, isso é uma coisa muito interessante, Bruno, as pessoas trazem assim, a direita, a imprensa principalmente, né, gosta de chamar a direita de extrema direita bolsonarista gado. São 3 termos muito comuns que a gente vê por aí, extrema direita, bolsonarista e gado, quem nunca? Né? Para qualquer um que seja de direita, que se diga de direita, é isso que é usado. E eu diria que não tem nada mais que está se provando mais errado do que isso aqui na capital. Por quê? Porque o Bolsonaro, por motivos claramente partidários, a gente viu ali que ele foi coagido pelo Valdemar, né, nessa decisão. O candidato dele era o Salles não conseguiu. Candidato do Bolsonaro. Do Bolsonaro, tanto que o Salles hoje veio para o Novo. Né? Ele veio para cá porque ele não tinha mais espaço dentro do PL, isso aí ele mesmo diz. Então, claramente ali teve que fazer concessões, porque o dono do partido, infelizmente, ainda é o Valdemar. Né? Então, eu vejo, mas o que aconteceu com quem
apoia o presidente. O que aconteceu com os eleitores de direita na cidade? Os eleitores disseram o seguinte: esse cara não é de direita, o Nunes não é de direita, os valores dele não são de direita. E eu já mostrei toda a questão dele de linguagem neutra, de ideologia de gênero aqui dentro da prefeitura. Ele teve 4 anos e a gente, no governo de direita, a gente não acredita em aumento de impostos, a gente é contra aumento de impostos. E a gente teve o maior aumento de arrecadação de todos os tempos aqui na cidade de São Paulo, de deixar o Taxade lá em Brasília com inveja, né? Então, teve sim pedido de passaporte vacinal e demissão até agora de pessoas na prefeitura. Então, assim, tolhendo questões de liberdade, e agora a gente já tem vários estudos mostrando qual que é eficácia, qual que não é eficácia e tudo mais constante. Então, assim, tem várias coisas aí feitas por esse prefeito, que se diz de direita, conivência com crime organizado dentro da questão dos transportes, e agora também a mesma coisa está acontecendo quando a gente está vendo o que está acontecendo na Cracolândia, que está sendo desbaratinado todo um aparato ali no centro da cidade de hotéis, que deveriam ser fiscalizados pela prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana, extorquindo comerciante, jogando o fluxo para frente da porta do comerciante para depois conseguir bola. Tudo isso, gente, é responsabilidade da prefeitura. Aí, vamos lá, Bruno, tem 3 opções aqui em relação ao prefeito. Ou ele é parte desse sistema, ou ele fecha os olhos e loteia os cargos, e quem ele loteia é parte, ou é um banana mesmo que fecha os olhos e que não vê o que está acontecendo na cidade que ele administra, entendeu? Das 3, uma. A população vê isso. E a população está saindo do Nunes. Então, a grande verdade é que, desde o início, quem mais está sumindo nas pesquisas é o prefeito. O prefeito. Porque o eleitor, só para terminar a raciocínio, Pedro, mas assim, o eleitor, ele é tudo menos gado. Ele vai atrás de valores. O Bolsonaro, ele teve a liderança que ele teve na direita por representar valores. Valores. Quais são esses valores? Lugar de bandida na cadeia, valores de uma educação que não doutrine, que de fato ensine as crianças. São valores, os valores da família. Valores. Ele representa valores. Na hora que os candidatos apoiados, ou seja lá o que for, convergem com esses valores, a população vota. Na hora que não converge, ela não vota. Então, o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo mostra exatamente isso. Não é gado, não tem nada a ver com isso. É uma população em busca de lideranças que representem esses valores, que não é o Ricardo Nunes. Bom, nós sabemos aí que o Bolsonaro indicou o seu vice para o Ricardo Nunes, né? Então, de início começou aquele apoio para o Ricardo Nunes, mas parte da família Bolsonaro já está meio que tendo uma conversa. Até saiu aí nas reportagens aí que eles já fizeram as pazes com o Marçal, né, nesse momento. Marçal e família Bolsonaro. Marçal e família Bolsonaro. Aí acabaram fazendo as pazes. Tanto que agora, no dia 7 eu recebi até o apoio do Carlos, né? Então, de um deles. Exatamente. Nas eleições no dia 7 de setembro, que é um evento que era promovido aí pelos bolsonaristas, até então... eu discordo que seja pelos bolsonaristas, Pedro. Esse evento que eles estão fazendo, não estou falando que o 7 de setembro é deles. Não, a organização do evento. Tá. Então, e que até então era para levar Ricardo Nunes. Agora já se abriu, dizendo que todos poderão participar, inclusive a senhora mesma falou, eu vou participar dos... Sim, já estou confirmada. Aliás, então, é só a única confirmada até agora. O próprio Bolsonaro disse que ele aceitaria que todo mundo subisse ao palanque, isso, aquilo, desde que não fosse fazer campanha, mas agora já está amolecendo novamente. A senhora acha que o Bolsonaro está arrependido de estar, ou de dar o apoio a Ricardo Nunes? Ele está vendo o crescimento de outros candidatos e, de repente, ele falou, Ricardo não era aquilo que eu queria? Só um ponto. Porque ele, perdão, só para concluir, ele disse também numa entrevista que o Ricardo Nunes não era o candidato dos sonhos. Bom,
aí mostra de novo, acho que todo mundo que está acompanhando vê que tem uma certa coação ali, né? O próprio prefeito também, não é que ele abraça o presidente como uma grande liderança da direita. Então, enfim, eu vejo que isso aí é claramente falso e a população vê como falso e está saindo do Ricardo Nunes, né? Os eleitores do presidente Bolsonaro hoje não estão mais com o Ricardo Nunes. É só ver as pesquisas. E eu acho que esse é um movimento que só começou. Ele vai aumentar e o Nunes ainda vai cair muito nas pesquisas. Esse é o primeiro ponto. Eu recebi apoio de um deles, do Carlos, né? Ele fez um tweet dizendo que aqui na cidade de São Paulo, se não quiserem o Nunes, né, que eu seria uma boa candidata, uma boa representando os valores da direita. Agora, em relação ao 7 de setembro, eu acho importante pontuar uma coisa. O que está sendo discutido, gente, no 7 de setembro é a censura no nosso país. Saiu agora uma reportagem da Folha de São Paulo e a gente sabe que qualquer um que lê jornal, que vê veículo, sabe muito bem que a Folha tem um perfil muito mais à esquerda, até autodeclarado, assim, né? E a Folha está mostrando, nem eles mais resistem aos arbítrios do Alexandre de Moraes, à frente do Judiciário. Então, saiu uma série de reportagens mostrando como é que é feita a perseguição da direita aqui no nosso país, que ele simplesmente escolhe quais são os perfis, pega esse perfil, coloca lá e manda para os seus aspones lá, vai lá atrás investigar, vai lá ver o que tem de prova. Então, imagina, ele escolhe quem que ele vai atrás e manda os capangas irem investigar e trazer provas. Olha que loucura. Isso não existe no devido processo legal. A Folha está dizendo isso. Todos os jornais agora, quer dizer, alguns, né? Porque outros ainda estão comemorando o fim do X e outras coisas. E a gente viu agora, talvez, o pior de tudo que aconteceu nessa história, que foi ter bloqueado uma rede social como o X, bloqueado completamente. Além de tudo, pegar e tá transferindo essa ação também para Starlink, que é uma empresa que não tem nada a ver com X, que é algo que no nosso ordenamento jurídico é um absurdo completo. Então ele passou por cima de tudo, vem passando já desde 19. Então eu vejo que essa manifestação do 7 de setembro é uma manifestação que tem que trazer todo mundo preocupado com o nosso país, sabe? Independente, eu já falei isso até nas minhas redes, é o seguinte, inclusive, é que eu acho muito difícil a Tabata, já que na mesa dela, que nasceu o PL da censura, que ela vá se manifestar contrária. Aliás, eu perguntei para ela no debate e ela defendeu todo esse absurdo que está sendo feito pelo nosso judiciário. Eu duvido que o Boulos vá se manifestar contrário ao que está acontecendo. Eu duvido que o Datena se manifeste contrariamente ao que está acontecendo. Mas até eles três, que são o retrato da esquerda hoje na nossa disputa, se eles quiserem levantar uma bandeira pelo impeachment do Alexandre de Moraes, eles são bem-vindos. Todo mundo é bem-vindo. Os veículos de esquerda que acordarem, bem-vindos. Todo agente hoje de informação, mais do que bem-vindo. Todo político, mais do que bem-vindo. Por quê? Porque esse é o maior problema hoje no nosso país. Eu digo e repito isso, eu falo isso há muito tempo. Quem me acompanha sabe que eu denuncio isso desde que começou. Então, já são anos. Isso foi a principal bandeira que eu falei durante a minha campanha para deputada. Continuo dizendo isso como candidata. No primeiro debate que eu participei do Estadão, eu levei a camiseta do impeachment do Alexandre de Moraes, já fui sabatinada com a mesma camiseta, porque eu vejo que esse é o maior problema da nossa democracia hoje. Por quê? Porque ele está levando à censura. E as pesquisas mostram que 6 em cada 10 brasileiros, gente, 6, ou seja, de todas as ideologias, concorda? Não tem coragem de dizer o que pensam nas redes sociais. Não tem coragem de criticar uma autoridade por medo de retaliação. Que país democrático e livre existe em que isso é realidade? Quais são os outros países em que o X não tá funcionando? China, Irã, Rússia. São países que não são democracias. Então, a gente está igual a esses países. Então, esse, para mim, é um grande risco. Então, eu acho que esse não é um movimento só do Bolsonaro ou só das suas lideranças. Eu vejo esse como um movimento importante para todos aqueles preocupados hoje com a situação que a gente está vivendo no nosso país. É isso que é o 7 de setembro, e como cidadã, não como candidata, eu chamo todo mundo
que tiver com essa preocupação, aí sim para Paulista. Antes de confirmarem que eu estaria no caminhão, eu disse que eu estaria no chão, eu vou estar onde for. Tem outros caminhões também que estarão lá, por outras lideranças que não vão conseguir subir naquele caminhão. O Schallenberg está vindo para o Brasil para participar dessa manifestação, que é alguém que denunciou isso desde o início, né? O nosso deputado Marcel Van Hatten, eu não sei se ele vai estar no caminhão principal, mas ele estará aqui na Paulista. O Deltan vai estar aqui. O Novo em Peso está convocando as pessoas para se manifestarem, porque esse é um problema dos mais graves da nossa democracia hoje. Então, não é uma bandeira de um líder ou uma pessoa. E também não deveria ser uma bandeira partidária. Eu vejo que isso é tão relevante como foram as manifestações ali pelo impeachment da Dilma, que uniu inúmeras pessoas descontentes com aquilo que elas estavam vivendo. É isso que eu espero que essa manifestação seja, até que a gente consiga esse fim. Bom, eu vou passar a palavra aqui para eles, mas só para fazer. De qualquer forma, isso poderia, assim, ser até compreensível, né? Vamos dizer, para a população, se não fosse um ano eleitoral. Mas por um ano eleitoral, vai respingar assim e as pessoas vão entender isso também. A presença de um Bolsonaro com os seus candidatos vão começar, vão entender isso como um apoio ou estou amolecendo um pouco. Por ser um ano eleitoral. A população também tem essa visão, ela não tem somente uma... por mais que a Mas senhora... não dá para parar, não dá para parar as demandas e os nossos problemas a cada ano eleitoral, infelizmente, Pedro. Não, né? não. O que está acontecendo, e vamos dizer o seguinte, olha no que a gente combinou. Eles acabaram de derrubar o X. Sim. Então não é porque é ano eleitoral que a gente pode se abster de defender a democracia no nosso país. Eu quero passar para ele, mas só para fazer o seguinte, como nós aqui ouvimos lideranças de bairro, isso porque nós estamos isentos, aqui não tem um candidato, então, por nós ouvirmos esse pessoal, estão falando como o 7 de setembro, como esse evento que vai acontecer, como um evento de apoio a candidato. Muita gente está olhando isso, não está nem olhando o X, muita gente. E aí eu estou falando isso muito... Isso está errado. Infelizmente, se for por esse caminho, a gente vai ter uma adesão menor do que a gente gostaria. Mas, talvez, candidata, eu acho que não foi muito bem divulgado. Esse 7 de setembro não foi bem divulgado. O que se tem de divulgação do 7 de setembro e o que a população entende, e aí eu vou falar população, vou falar eleitores, é que esse 7 de setembro também tem um viés de apoio de um Bolsonaro. Eu duvido que o Lula estaria junto aí, ou que alguém da esquerda estivesse junto num palanque do Bolsonaro. Mas eu vou passar a pergunta aqui, por favor. De fato, Pedro, eu também concordo. O nosso 7 de setembro está ficando partidário. Antes ele tinha até um mote interessante, mas agora eu vou apoiar Ricardo Nunes, ele sobe, então está começando... Ele ainda não disse se vai subir ou não, né? Tudo indica. E a chapa branca. Daí começa a virar chapa branca, ele perde. E a população, nós sabemos, a população ela é refratária ao político, ela se afasta. Mas, candidata, voltando à questão de gestão pública, né? 2 assuntos importantes. Você citou a questão da Cracolândia, que houve um requerimento, que sabe que tem 90 organizações, né, sociais trabalhando na Cracolândia. E eu não gosto muito de falar o termo Cracolândia, embora o Google já tenha isso. Eu sou muito Campos Elíseos. Ou falam, existem várias Cracolândias. Não, existem pessoas dependentes químicas que estão espalhadas em bairros e não existe uma atuação assertiva da prefeitura. Perfeito. Até o programa iniciou aqui, o Metrópole em Foco, com uma entrevista com o Coronel Zé Roberto, secretário de Segurança Urbana, e a gente citava isso, e o programa já está indo aí para o seu primeiro decênio e continuamos com o mesmo problema. Então, qual é a proposta, né, da prefeita Marina, né, vamos falar assim, da prefeita Marina? Eu vou trazer políticas públicas, como você mesmo diz, diferentes e práticas diferentes. Eu vou conseguir, pelo menos, mitigar, né, essa dinâmica que existe dos viciados, né, dos dependentes químicos na rua de São Paulo. Nas ruas de São Paulo, não vamos falar de Cracolândia. Perfeito, Célio, porque está realmente espalhada, né? Eu recebi muitas denúncias ali do pessoal, em diversos lugares aqui, do Bom Retiro, Cambuci, então tá pela cidade inteira. A Folha diz que são 72 Cracolândias, né, espalhadas pela cidade. Gente, a Ponte Cruzeiro do Sul, a passagem de pedestre está interditada pelo tráfico.
Como é que a gente pode ter uma ponte na nossa cidade com uma passagem de pedestre interditada pelo tráfico? A mesma coisa eu falo do que acontece ali nos Campos Elíseos. A gente sabe que tem a favela do Moinho ali, que é algo que a prefeitura poderia cuidar, porque tem uma entrada pequena ali. A gente está olhando dos pontos de apoio ali, né, do metrô e tal, em que deveria ser uma obrigação da prefeitura fazer alguma coisa ali a respeito, e ela sempre se negou a tomar qualquer tipo de providência. E eu sei disso porque dentro do Ministério da Economia, por ali tem uma área do governo federal, sempre foi trazidas diversas soluções para a Prefeitura de São Paulo para atacar aquele problema ali, né, para tirar, porque a gente sabe que o grande problema hoje da questão das cracolândias é como é que chega a droga. Como é que chega a droga? Ela não chega do além, né? Precisa de um sistema, e a gente sabe que ali é um dos problemas, assim como os hotéis. Então, no fundo, eu vejo que a prefeitura ela tem um papel fundamental, Célio, em acabar, né, com isso que é um problema grave da nossa cidade. Minhas propostas: primeiro, tolerância zero em relação ao crime. Isso é fundamental. O que a gente está vendo agora é que você tem rede de hotéis ali que deveriam estar sendo fiscalizadas pela prefeitura e que não são. A gente sabe que tem intermediários nessa história toda que também não estão sendo fiscalizados, né? Quem pega, até o roubo de celular, tudo isso está tudo interligado. Ali tem venda de fios, fiação. E por onde passa tudo isso? Cadê que a prefeitura não está fiscalizando o que está acontecendo? Então, a gente precisa combater o crime organizado. E eu trago uma proposta muito clara em relação a isso de tolerância zero. Não foi à toa que eu escolhi o meu vice, que é coronel da Polícia Militar. E como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, treinar e armar muito bem para combater o crime juntamente com o governo do estado. Aí a gente vai fazer também uma integração com o governo do estado, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que isso é fundamental. Isso acontecia, gente, até antes do governo Haddad. Depois acabou e nunca mais voltou. Lá no Copom, eu fui até lá. O Priel foi um dos idealizadores do Copom, né? Do Centro de Operação e Comando, lá quando a gente liga 190, de toda aquela história. E quando você vai até lá, você vê que não tem integração nenhuma da guarda com essas forças. Não existe. Não, Como isso assim não Isso existe? é fato, Outra coisa, todas as câmeras que o Nunes falou que trouxe aqui pela cidade, desde a gestão do Dória, tá aí espalhado um monte de câmera que leva nada a lugar nenhum. Dentro da Cracolândia tem uma câmera da prefeitura e uma em cima do estado. Por quê? Porque elas não são integradas. Do que adianta a prefeitura ter câmera se ela não tem os dados da Polícia Civil, se ela não tem os dados do sistema penitenciário? Do que adianta? Do que adianta ter inteligência? Se essa inteligência leva nada a lugar nenhum, que é como acontece hoje. Não é inteligência artificial, é burrice natural o que a gente está vivendo. Então, tudo isso tem que estar integrado, todo esse investimento. Então, eu vou triplicar o investimento em segurança, dobrar a guarda, treinar, munição, sim, tecnologia, integrar tudo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Aí sim a gente vai ter um combate ao crime, que hoje não acontece. Hoje a prefeitura tampa os olhos. Isso é em relação ao crime. Agora, em relação aos usuários. Aos usuários, em primeiro lugar, 6 em cada 10 pessoas que estão ali estão há mais de 5, 10 anos. Elas já não respondem mais por si. Não respondem mais por si. Nesse caso, eu sou favorável, sim, à internação compulsória. Já existe legislação em relação a isso. Não é o prefeito que faz uma canetada, ele precisa, sim, de uma equipe médica. Uma equipe médica, psiquiatras, pessoas que estejam ali. Só que a gente precisa ter locais para acolher essas pessoas e, de fato, tirarem elas dessa situação. Um dos depoimentos mais tristes que eu recebi em toda a minha campanha, em toda a pré-campanha, campanha, enquanto eu ouvia a população, foi de um ex-usuário. E ele falou o seguinte: Marina, a coisa mais triste ali eram as mães. Tem um séquito de mães que ficam ali à procura dos seus filhos, que não encontram, quando encontram fazem de tudo para tirar e não conseguem. Mãe, gente, a mãe não consegue tirar o filho dali. Essa pessoa não responde mais por si, ela é agressiva com as mães. Então, a gente não pode mais aceitar isso, por isso eu sou favorável, sim, à internação compulsória. E no outro caso, uma coisa que me preocupa demais, Célio, é que a gente hoje tem 80 mil moradores de rua aqui na cidade de São Paulo. A chance desses 80 mil moradores se transformarem em dependentes químicos é muito alta, porque é isso que a rua faz.
Isso é muito relevante. Aqueles que ainda não são, irão se tornar. Então, a gente precisa rapidamente cuidar dessa população. E aí, o que a gente precisa fazer? Primeiro, acolher essas pessoas, o lugar delas não é nas ruas. E hoje você anda em qualquer lugar da cidade, você vê barraca armada, você vê pessoas dormindo nas ruas. Aliás, na frente da prefeitura. Tem um monte de barraca em frente à prefeitura, uma loucura isso, gente. Ali não pode. Essas pessoas têm que ir para o local correto. Distribuir alimentos nas ruas. Não é lugar de distribuir alimentos, não é nas ruas. Tem os locais apropriados para isso. Então, e aí, entender quem são essas organizações sociais que estão cuidando disso. Porque como é que pode ter um monte de organização social e o prefeito abre a boca para dizer que agora são bilhões e bilhões e bilhões indo para assistência social, que, sei lá, mais do que dobrou. E a gente só vê uma multiplicação de pessoas nessa situação, então o resultado não está acontecendo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa remunerar essas organizações por tirar essas pessoas das ruas, por tirar essas pessoas da dependência química. E não como é hoje, que é por custo. Então, para elas, quanto mais pessoas nas ruas e quanto mais dependentes, melhor, mais dinheiro elas ganham. Teve albergue da prefeitura em que foi encontrado granada. Gente, pelo amor de Deus. Assim, a prefeitura não está ajudando, ela está atrapalhando na reabilitação dessas pessoas. Então, o ponto é esse, a gente vai revisar esses contratos e vão ser remunerados de acordo com as pessoas que saiam dessa situação. No caso dos moradores de rua, eles vão para as ruas por 4 fatores. Dependência química, olha lá. Problemas psicológicos e psiquiátricos, perda de emprego e perda de laços familiares. Isso se multiplicou após a pandemia, porque a nossa cidade fechou as portas, o comércio foi embora, as empresas estão indo embora, a gente teve um colapso de 16% da nossa economia nos últimos 10 anos. 2 Porto Alegre saíram aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente tem que, primeiro, atrair de volta esses empregos também e treinar essa população. Então, ela vai ter, sim, acolhimento, ela vai ter que restabelecer os seus vínculos familiares e ser capacitada e devolvida para o mercado de trabalho, porque essa é a verdadeira porta de saída dos programas de assistência social. É o mercado de trabalho. Nada disso está sendo feito pela prefeitura. Nenhuma dessas ideias que eu te coloquei aqui, hoje, são feitas pela prefeitura. Nem o combate ao tráfico, nem a questão da internação compulsória de um programa efetivo para lidar com os dependentes químicos, nem organizações sociais que, de fato, estejam empenhadas em tirar as pessoas dessa situação. Então, é impossível solucionar. A candidata Tabata Amaral disse aqui na semana passada, né, Pedro, que a gente a entrevistou aqui nessa bancada, que eu não sei se ela usou a palavra ilusório, mas eu acho que foi ilusório, alguma coisa nesse sentido, falar em dobrar o efetivo da Guarda Municipal. A senhora falou em dobrar. Não é ilusório, então? Claro que não. O limite constitucional não, é ilusório financeiramente, ela diz. Não, de forma... pelo amor de Deus. A gente tem hoje um orçamento de 103... Gente, a gente tem um orçamento de 112 bilhões, em torno de 1 é gasto com segurança. Se todo mundo diz que é o principal problema da cidade, eu vejo sim como triplicar. E isso não vai pesar no bolso de ninguém, porque sobra lugar para isso sair. Né? É só ver todos os nossos contratos. É só ver quantos contratos que a gente teve sem licitação aqui, quase 5 bilhões. Vamos rever. Então, assim, quando eu falo em revisar contratos, é isso. Não é possível. São Paulo hoje arrecada e gasta 7.500. Dá para ir para 15 mil, então. 15 mil tranquilamente. Tá. O ideal seria até ir para o limite constitucional, que é de mais de 20 mil pessoas. Agora, a gente não pode fazer isso do dia para a noite. Então, eu vejo que um mandato em 4 anos é um tempo para a gente dobrar, treinar, capacitar, armar e ver o resultado. Aí, a partir dos resultados, a gente consegue. Agora, é um efetivo ainda reduzido para o que é preciso de homens nas ruas. Lembrando também, e aí o Célio aqui não me deixa mentir, que há um revezamento. Esses homens não estão na rua o tempo inteiro. Eles passam 24 horas trabalhando, depois eles precisam ter o seu descanso. Outra coisa importante, hoje 1 em cada 3 guardas civis hoje na cidade estão em serviço administrativo. Eles não estão na rua cuidando da população, que é uma coisa também que eu digo que vai acabar. Todo guarda vai estar em serviço fim, ele não tem que estar em serviço administrativo. A ideia do Copom foi genial, né? E participou lá o Priel. Qual que era? Vai trazer alguém para atender o telefone e receber. Então, o serviço administrativo outra pessoa faz. Agora, a guarda... é militar nem guarda, então. Não. Esses aí tem que estar treinados e capacitados. Vamos aumentar a operação delegada com a Polícia Militar, vamos fazer a operação delegada também com a Guarda Civil. Tudo isso para quê? Para a gente ter um efetivo de pessoas nas ruas. Hoje, um dos nossos graves problemas é que o número de homens
homens hoje que estão nas ruas de São Paulo, quando a gente contabiliza a Polícia Militar e a Guarda, é insuficiente por qualquer métrica para proteger a nossa população. Então, como é que a deputada, sinceramente, sabe fazer conta? E eu já falei que ela não sabe fazer conta mesmo, porque é um absurdo. Por outro lado, ela fala o seguinte: vou dar bolsa de estudo para criança estudar no exterior, porque é baratinho, 40 milhões por aluno. Sério, quantos homens a gente consegue manter em efetivo da Guarda? Conta para mim. Com 40 milhões. Quantos homens protegendo a população? Agora, por outro lado, 40 milhões para um aluno é baratinho. Agora, cuidar da segurança é caro? Pelo amor de Deus, são prioridades. Agora, só ver como ela vota. Ela sempre vota por aumento e aumento de impostos, votou a favor do aumento das regalias da elite do funcionarismo público. Quando se fala de educação, diz que é favorável à educação, não é favorável ao sindicato dos professores, é só ver como ela vota também. Então, gente, fica de olho aberto aí pro que realmente acontece. Gastar em cada R$100 com a segurança aqui no município não é pouco, é absurdo. Tem espaço para aumentar, sim, sem pesar no bolso do contribuinte. Bom, a senhora está falando aí, já vou, pelo menos tocando aí no assunto aí da Tabata, que falou em 40 milhões para mandar um aluno estudar fora, né? Um aluno estudar fora. O IDEB aqui na cidade de São Paulo caiu. Tá? Então nós estamos assim, na maior cidade do país, né? O terceiro maior orçamento do país, onde, pelo menos em tese, se investe mais, nós estamos vendo o ensino cair. Está precarizado realmente. Como a prefeitura pode melhorar isso e de que forma? Sendo que a prefeitura há muito tempo não valoriza os professores da rede pública, o aumento é pífio e há uma reclamação muito grande quanto isso. Pedro, assim, vamos lá. Sem gastar os 40 milhões. Não, vamos por partes. Em primeiro lugar, não é verdade que hoje a educação na nossa cidade não está valorizada, tá? E eu vou dar um dado para vocês. Hoje é a segunda cidade que mais gasta. Então, não é possível, não está conversando, né? O próprio prefeito disse que acho que teve mais de 40% de aumento. Então, gente, o problema da educação na nossa cidade não é uma questão de dinheiro. Muito pelo contrário, dinheiro tem e muito. Tanto que hoje uma escola pública aqui na cidade de São Paulo, ela custa mais caro que uma escola particular. O Marçal disse isso ontem no debate. Porque ele agora está me copiando até nisso, né? Em tudo, né? Infelizmente eu não participo dos debates, mas se vocês forem olhar, é o que eu falo desde o início. Qual que é a nossa proposta? Trazer escolas particulares de excelência para administrar as escolas públicas. E isso, hoje, a gente tem uma situação dessa aqui na cidade. Tipo OS. De alguma maneira, sim, mas com metas de resultado, que é o que as AOS aqui não têm, então não adianta nada, né? O que a gente precisa é ter meta de resultado. O que eu quero? Avaliação trimestral de todos os alunos da rede pública. Avaliação trimestral. O que eles estão aprendendo? E aí você vai remunerar tanto escolas da rede pública quanto as parceiras de acordo com a aprendizagem dos alunos. É simples. Olha, é muito mais difícil fazer contratos para a saúde, é muito mais difícil. O contrato mais fácil de ser feito em qualquer lugar do mundo é da educação. Por quê? Porque é a aprendizagem do aluno. Isso é fácil de medir, isso é completamente, é uma coisa que você tem ali pronto, não é objetiva. Mensurável. É mensurável. E onde que está funcionando a educação no nosso país? Onde isso é feito. Então, a gente precisa avaliar trimestralmente o aluno. E aí, o professor, o diretor, vai ser remunerado de acordo com a aprendizagem do aluno. Porque qual que é o grande problema hoje, Pedro? Se o professor vai... Olha que coisa triste, gente. Os alunos são sorteados pelo seu CEP, onde é que eles vão estudar. Se eles caírem numa sala com um professor que vai dar aula, preocupado com o aluno, e que está ali, de fato, para ensinar, ótimo. Se ele cair com um professor que não vai dar aula, que sai para fumar e deixa o vídeo rolando para as crianças, que comete bullying, como a gente tem várias denúncias, azar o da criança. Isso é justo, gente? E pior ainda, esse prefeito atual, ele dá bônus para todos, igual. Ou seja, o que ensina, o que não ensina, o que vai, o que falta. Não tem como a educação melhorar. A gente precisa de um sistema diferente. Hoje, vou dizer...
A cidade de Joinville, administrada pelo prefeito Donovo, tem o melhor índice do IDEB entre as grandes cidades do país. O melhor índice. Outro ponto, as escolas da periferia dos bairros nobres têm o menor diferencial de aprendizagem. As crianças pobres e ricas aprendem igual. Como é que ele fez isso? Dando, sim, remuneração e valorização para quem vai dar aula e ensina. Todos ganham igual? Não, tem até 14º salário para aqueles professores que melhoram o aprendizado dos alunos. Então, tem uma forma de medir, que é pelo aprendizado dos alunos. E aí você passa a remunerar de acordo com essa aprendizagem. Aí todo mundo fala, mas tem alguém muito lá na periferia, que as condições são difíceis. Você tem que ganhar mais ainda. Se ele melhorar a nota de 1 para 2, vale mais do que melhorar a nota de 9 para 10. Você consegue mensurar isso e você consegue remunerar também. Então, esse sistema é o mais fácil de fazer um sistema bom de avaliação, que hoje o prefeito aqui não faz. A nota hoje dos servidores públicos da cidade é 9,97 e todos recebem bônus por isso, como se o nosso serviço fosse da Suécia, né? Eles cobram imposto da Suécia para dar um serviço de Cuba. Então, assim, é inaceitável o que está acontecendo em relação à educação. E nessa proposta de trazer as escolas particulares para administrar as escolas públicas, também com meta de avaliação. Qual que é a diferença? Hoje você abre um processo administrativo para demitir um professor que não dá aula, um mau gestor, alguém que claramente os pais têm reclamação, que tem problemas graves e demora. Se a gente traz uma escola particular boa, de qualidade, com essas metas, se ela não cumprir as metas, é muito mais fácil você trocar. Você manda embora e traz outra. Você traz outra, você abre um chamamento e traz outra no outro ano escolar. Você já avisa que não está cumprindo as metas. Como é trimestral, olha, não cumpriu um ano consecutivo, já está vermelho, já sabe que na próxima vai rodar. Então, a gente consegue se preparar para isso e fazer isso de maneira mais acelerada. E o que mostra o resto do mundo? Mostra que esse é o sistema que melhorou a vida principalmente das crianças mais pobres. Melhorou o ensino das crianças mais pobres. Outro ponto. Esther Duflo, Prêmio Nobel de Economia em combate à pobreza. Ela mostra que a coisa mais eficaz para melhorar a aprendizagem dos alunos é acabar com a estabilidade. O que ela diz? Ela dá o exemplo do Quênia. No Quênia, os contratos dos professores são renovados anualmente, de acordo com a nota dos alunos. Isso fez com que as notas melhorassem muito, porque aí você alinha o incentivo. Hoje o bom professor, coitado, ele está sobrecarregado. Ele tem que dar aula por 2, gente. Você já pensou, uma escola normal, 3 professores estão dando aula e uma sala está sem aula. Como é que os outros 3 se organizam? Eles não conseguem dar aula, é o caos. Então, eu fui, inclusive, no sindicato dos professores, e eles aplaudiram a minha ideia. Olha que interessante. Por quê? Porque o bom professor, ele está preocupado com o aluno. Então, a minha prefeitura, ela vai valorizar o aluno, Pedro. Não é valorizar professor, diretor, escola, não. Tudo isso vai ser de acordo com a aprendizagem do aluno. Aquele professor, aquele diretor, aquela escola que tiverem ajudando os nossos alunos a aprender a ler, escrever, fazer conta, tudo direitinho e a melhorar de vida e a transformar a sua vida, eles vão ser valorizados. Aqueles que não tiverem ajudando, para dar lugar para alguém que queira, porque está cheio de gente querendo. Então, vamos resolver isso aí. Tá bom, eu vou passar a pergunta aí, mas é que a senhora falou que, quando eu comentei, a senhora falou, não é verdade, São Paulo tem investimentos, professores são os mais bem remunerados, tudo, mas não é isso que a gente vê. Mas são os que os dados mostram, né? Sim, os dados mostram, mas nós estamos vendo que escolas estão caindo aos pedaços, são escolas precárias, faltam tudo, inclusive a própria alimentação, que agora as crianças que antes, e aí eu vou falar de EMEF, né? Escola Municipal de Ensino... Não é fundamental, o intermediário. O outro é infantil. O infantil. Crianças que comiam e depois quisesse repetir, podiam repetir. Hoje as crianças não podem mais repetir. Mas porque... isso é um absurdo. Não, exatamente. Quer dizer, a criança tem fome, não satisfez a fome, mas não pode. E isso nós temos aqui denúncias de próprias escolas que passaram aqui para nós. Então, perfeito. Tudo que se passa, todos os dados que uma prefeitura passa, todos os dados que uma Câmara Municipal passa, tem que ser checados. Exato, Pedro. Porque não são dados fidedignos. Não são dados fidedignos. Inclusive, as escolas estão precárias. As escolas, elas não possibilitam que os professores
dê aula, não tem equipamento suficiente e os alunos têm essa carência. Então, eu Vamos acho lá. que São Paulo está, pelo dinheiro que ele emprega, que deveria empregar, está muito Pedro, muito aquém eu de só ter uma quero integração da falar, CVM. Pedro, só uma poderia só ponta. pegar só o gancho já, candidata. Aí no gancho do Pedro. A questão da digitalização das escolas, tablets, etc. Tirando tablets nem sei onde tirando tá lá, o aqueles eixo tablets, Moema né? e Vila Lobos, o eixo Paulista, o Sim, eixo sim. As Santana, crianças o eixo não têm, né? Tatuapé. Quando você vai em franjas da cidade, quando a gente vai lá em Grajaú, a gente vai Sim. em terceira divisão. Então, quando a gente pega os bairros mais do Jova Rural, não tem sinal. Não tem sinal nem para quem está com um iPhone 20 aí. Então, gasta-se muito, Perfeito. nota baixa. É isso. Então, nesse fenômeno, eu baixaria o salário do secretário de educação do município, se eu fosse um liberal. Demitiria, né? Eu demitiria, eu baixaria o salário do professor, do Perfeito. diretor. Como é que seria isso? Porque não está funcionando, gasta-se muito, baixo retorno e nota baixa. Então, gente, de novo, transparência radical. Na porta de cada escola dessas vai ter qual custo. E aí o pai vai olhar e vai dizer, peraí, se o meu aluno, se o meu filho tem uma mensalidade nessa escola de R$ 1.650, que é a média das mensalidades aqui das escolas públicas, do fundamental, porque das creches é R$ 2.000. R$ 2.000 é a mensalidade de uma creche conveniada ou pública. 1.650 é de um ensino fundamental. As particulares, 1.470. Creche particular, 1.200. Ou seja, é muito mais caro. O pai vai ver lá na porta e vai dizer, tem alguma coisa errada. E aí ele vai denunciar. E aí a prefeitura vai cobrar. O que acontece hoje? Ninguém não tem para onde denunciar. Eles ligam para a rádio para denunciar, gente. Exato. Como é que pode ligar para a rádio para denunciar? A denúncia tem que ir para a prefeitura e a prefeitura tem que dar conta, porque a grana é muita grana. É muita grana. Então, todos os pais que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, eu vou dizer para vocês, dinheiro tem. Alguma coisa está acontecendo. Ele está sendo desviado, tem alguma coisa errada acontecendo, porque o dinheiro tem. Então, nos ajude a fiscalizar. Eu vou além. Independente se eu ser prefeito ou não, eu vou estar no gabinete de todos os nossos vereadores do Novo que foram eleitos. Todos. Então, você pode votar 30 para prefeita, show de bola, ou você pode votar 30, escolher entre os nossos candidatos a vereadores que estão lá na minha página, Marina Helena BR, escolher os nomes. Eu vou estar no gabinete deles recebendo essa denúncia para fiscalizar. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa, todas as minhas bandeiras, vocês veem que se resumem muito a isso, a contratos de acordo que cumpram, de fato, prestem um bom serviço para a população. Então, a escola tem que ensinar, posto de saúde tem que curar, e assim sucessivamente, gente. Essa que tem que ser a obrigatoriedade. Se não está sendo feito isso com a dinheirama que está indo, é porque tem algo muito, muito errado acontecendo. Então, a gente precisa fiscalizar. Isso passa também pela Câmara de Vereadores. Agora, se eu for prefeita, independente disso, a gente vai ter um local para as denúncias, uma auditoria muito forte que vai receber essas denúncias e vai atrás. Esse é o meu comprometimento. Eu não aceito que com tanta grana assim a gente tenha denúncias como essa, porque é inaceitável. Eu vi isso acontecer. Aliás, eu vou dizer, eu fui na frente de um e-mail. Tava lá, chegamos 1 hora antes para gravar um conteúdo do horário de saída dos alunos. Os alunos eram para sair 12:30. 11:30 já tinha uma van parada. E as crianças começaram a sair. Imagina se é seu filho que estuda lá, Bruno, e você tem direito a 5 horas de aula e ele só vai ter 4 horas todos os dias, porque ele sai 1 hora antes para entrar na van escolar. Gente, isso não é gestão. Tá perdendo 1 hora de aula todo dia. Essa criança está tendo 1 hora a menos de aula que as outras todos os dias da sua vida. Por quê? E o corpo docente é conivente. E o corpo docente é conivente. Então, gente, não pode aceitar isso. Por isso que eu falo da fiscalização. Eu fui do nada, eu apareci lá 1 hora antes para gravar e vi um crime desse acontecendo. Sabe, a gente precisa realmente, fiz inclusive lá a denúncia para o gabinete da vereadora, assim, a gente precisa ter muito vereador para receber todas essas denúncias e fazer o que deve. Mas agora, a função do vereador é essa, fiscalizar. Exato, mas a gente precisava que a prefeitura também tivesse um lugar decente para isso. 156 hoje não funciona. Nem para denúncias de zeladoria, nem para denúncias como essa. A gente precisa ter.
Por falar em denúncia, eu recebi, só para fechar o assunto educação, algumas denúncias, não denúncias, mas algumas reclamações de mães falando sobre a falta de acompanhamento terapêutico para alunos autistas, por exemplo, em EMEIs. Ou professoras, né, em geral, com 29 alunos, o que é o limite, né, o que é desesperador para essas professoras. Há o que fazer nesse sentido? Como as mães de pessoas autistas, de crianças autistas, podem contar com a senhora? Esse é um dos principais dos pontos do porquê que eu quero ter essas parcerias. Porque a gente pode trazer, sim, escolas de referência nesse tratamento para cuidar das nossas crianças da rede pública. Isso é fundamental. Quando você tem liberdade de escolha para os pais, Bruno, muita coisa é resolvida. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente não tem. E, de novo, o meu ponto é só o seguinte, olha os valores, gente. Olha os valores que são gastos aqui. Olha os valores. Em Fortaleza, um aluno custa metade do que custa em São Paulo. E os índices de aprendizagem são o dobro. Ceará toda é referência, né? O dobro. O Piauí dobro. Tá sendo referência no IDEB. Piauí também. Piauí também. Assim, o que pode ser feito está muito claro para mim. Então, o fato da gente não estar cuidando das crianças com autismo, o fato de ter escolas que acontece isso, o fato de ter uma criança que todo dia tem 1 hora menos já, me diz a mesma coisa, é falta de gestão, o recurso é abundante. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar bem esse recurso. Qual que é a demanda dessas crianças? Quantas são? Onde elas estão? Talvez ajudar nesse sentido de contratar professores, né, que tenham essa especialidade para cuidar de fato dessa parte toda psicológica, que é fundamental, né? Ajudar de alguma maneira. É óbvio que numa sala em que você tem uma criança autista, você precisa de um ajudante, no mínimo, porque não tem como um professor só dar conta de toda a turma, inclusive de crianças com necessidades especiais. Inclusive então, em grau 3, a gente nesse caso que me não chamou. tem como. Então, a gente precisa... Agora, como é que a gente vai saber disso? Transparência radical. Vai ter lá na porta da escola, você vai saber quantas crianças são, quantos professores estão para aquelas, o pai vai saber como é que é tratado, vai estar ali. Se a gente mostra, gente, a luz do sol é o melhor adstringente que existe. O grande problema hoje da nossa cidade é que não tem transparência. São Paulo está na posição 20 das 26 capitais em termos de transparência. 20! Isso significa o quê? Tudo é escondido. Tudo é escondido. Meu primeiro ponto é transformar isso aqui em primeiro. As denúncias. Aqui a gente está fazendo denúncia por rádio. De novo, por que isso não está indo para a prefeitura e a prefeitura não está fazendo nada a respeito? Porque não faz nada a respeito. Então a gente precisa ter uma postura diferente. Qual que é a postura esperada de um prefeito e de um líder? Resolver os desafios. Então o que ele quer? Que traga um desafio para ele. Ele não quer nada embaixo do tapete. Ele quer saber o que está acontecendo e quer resolver o que está acontecendo. Infelizmente, o prefeito que está aí é um banana, que de fato é isso mesmo, que não quer saber de problema, que não vai atrás de solução, que não tem canais para ouvir a população sobre os seus problemas. Não tem, a população tem que vir atrás da rádio para isso. Então, isso é uma postura. Por isso que eu falo, olhe bem o que faz os candidatos, olhe bem os partidos, olhe bem quem são as outras lideranças, olhe bem qual que é o histórico deles. Eu passei o meu tempo inteiro dentro ali, como diretora de desestatização, olhando bons contratos de desestatização. Porque hoje, boa parte das coisas aqui são contratos com terceiros, mas que são mal feitos e mal fiscalizados, eles não têm os incentivos, entendeu? Nessa parte da educação, qual que é o incentivo, Célio? A aprendizagem do aluno. A essas crianças que têm autismo ou outros tipos, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter metas para elas. Também de aprendizagem. E aí a gente consegue ver, puxa, nessa sala de aula aqui, a gente está com um problema, inclusive, isso está resvalando para as outras crianças. A gente precisa ali colocar alguém para dar um apoio específico. Vamos aumentar os professores, vamos ajudar, porque recurso não falta. O que não tem é que a prefeitura nem sabe. É isso. Então, sem saber, não tem como resolver. Bom, tá cheio de candidato novo aqui embaixo na Paulista, viu? Não sei. Acho que vieram recepcionar. Até para avisar que Pode quem até quiser mandar conhecer, subir. me Pode conhecer, mandar gente, subir aqui. a gente vai fazer uma caminhada agora, terminando aqui, né? Vai terminar Então eles estão às 11 horas.
horas, vai terminar às 11 horas e a gente vai agora levar as nossas ideias aqui pela cidade, vamos sair aqui, vai ter até acho que algumas redes de televisão que vão cobrir. Exato. Então, quem quiser me conhecer é uma ótima oportunidade, venham conhecer as nossas propostas. Na Avenida Paulista? Aqui na Avenida eles Paulista. já estão aqui É. embaixo, olha já só estão embaixo. que vão invadir minha casa, a nossa Não, casa. a gente não invade nada. Nós somos contra invasões. A gente vai levar as nossas ocupado ideias. no centro, candidato. É prédio ocupado. Esse aqui está ocupado, está bem ocupado. E está ocupado há tempo. Tem Aqui nós temos faculdade, aqui nós temos Não, escola. de forma alguma. A gente vai fazer uma caminhada aqui pela Paulista, levando as nossas ideias, os candidatos a vereadores também, a população que tiver interesse em conhecer. Estaremos aqui entre 11 e meio-dia. Então, ótimo, hein? A única vereadora hoje é a Cris Monteiro, né? Na Câmara Hoje de a São Paulo. nossa única eleita é a Tá. Cris Monteiro. Ela é candidata à reeleição? Ela é candidata à reeleição. Tá bom. Nós elegemos 2, mas uma foi expulsa do partido. Sim, que elas brigaram, né? Inclusive, a Janaína. Janaína. Exatamente. Janaína, eu vi. Problema técnico. Bom, a Janaína foi pro MDB, agora está no PP. PP? Tá no PP agora. Bom. Não é Janaína Pascoal. Não, Janaína Lima. Janaína Lima. E o Fernando Janaína. Holliday chegou a ser do Novo como vereador e saiu, né? Ele saiu, ele foi pro PL, né? E ele não concorre mais à reeleição. Ele não vai concorrer. Não sei. Não concorre. Não concorre, ele está lançando o chefe de gabinete. Ele vai. É verdade, que ele vai esperar para deputado federal, né? Exato. Mas temos ótimos nomes aí do partido e eu convido vocês de novo, Marina Helena BR, Marina Helena com HBR. Infelizmente não temos mais o X, mas tem Instagram, Facebook, tem o meu próprio site, marinahelenabr.com.br, e lá tem um link para conhecer os candidatos. Na página do Novo, novo.org.br, todo mundo pode encontrar todos os candidatos de todas as cidades. Então lá tem todos os candidatos por cidade, quais são as principais propostas, de onde eles vieram. Tem até um videozinho super curto de 1 minuto para você poder ver o candidato e escolher aquele que você mais se identificar aí com a sua. E temos candidatos, isso é também bastante importante, de todas as regiões de São Paulo. Temos muitos candidatos das periferias também. Então, acho que tem gente aí para todos os gostos, bons nomes que de fato, e eu me comprometo aqui a estar sim presente nos gabinetes daqueles que forem eleitos para a gente levar isso aqui adiante. Né? Fazer essa fiscalização, receber essas denúncias, com certeza, eu amo a minha cidade. Tá bom. Tem até um candidato que diz assim, não, se eu ganhar, eu vou levar a Marina para trabalhar comigo. Eu faço parte de um time, gente, eu acredito. Eu estou na política dentro de um time. Eu faço parte do time do Novo. Primeiro, eu cuidei dentro de casa. A gente tinha um cacique que eu discordava, que estava fazendo muito mal ao partido, que era o Amoedo. Nós tiramos o Amoedo, eu participei disso. Eu virei dirigente partidária, eu ajudei na reestruturação inteira do Partido Novo, porque eu acredito que hoje é, de fato, o partido com que eu me identifico. Então, esse tipo de proposta aqui não é na teoria, é isso que fazem os nossos eleitos. A gente teve 50 mandatários, agora aumentou para 200, porque 150 vieram na janela partidária. Gente que queria ter se elegido pelo Novo e não conseguiu, por conta que o cacique não permitiu ter candidatos em muitas cidades na nossa última eleição, né, o Amoedo. Mas agora ele está fora. A gente é o partido que mais vai crescer nessas eleições. Saiu uma reportagem mostrando isso. Nós teremos 7.500 candidatos por todo o Brasil. Vai ser o partido que mais disparado, mais crescer. A gente vai ter tanto candidato quanto partidos grandes, inclusive. Então, e tem muita proposta boa. Eu faço parte, diferente de outros candidatos e de outras pessoas que às vezes vão para a política e ficam mudando de partido, eu sou consistente. Eu entrei no Novo em 2018, estou lá até hoje, servi, inclusive no governo Bolsonaro, ainda afiliada ao Partido Novo, fui candidata, continuo candidata pelo Novo, fui dirigente partidária, eu participo dessa transformação, de uma formação de lideranças. Então, por exemplo, eu me sinto, sim, responsável pelos vereadores que nós elegermos aqui na capital. E eu acho que isso é importante, né? A gente cuidar dessas pessoas, ajudá-las a fazer o melhor para a nossa cidade. Então, eu me sinto responsável pelos nossos candidatos e eu ajudo em tudo que for necessário. Isso é bem relevante. Bom, a senhora está falando aqui que se compromete, independente de qualquer coisa, de estar no gabinete de todos os vereadores que foram eleitos pelo Novo. Eu já mentoro esses candidatos, já ajudo a escolher equipe, tudo isso, a trazer essas nossas propostas que estão aqui.
Então, ó, o pessoal do Novo aí, ó, opa! O estúdio está lotado agora. Agora, veja bem. Uma coisa que a gente vem, pelo menos nós discutimos sempre, é o seguinte. Nós temos aí um canal Denúncia 156 que, por questões óbvias, não vamos atormentar e não vamos levar aos problemas. Então, fica meio que represado ali no 156. Por outro lado, a ouvidoria que nunca funciona, você reclama, não funciona. Por que que a população acaba indo para as rádios? Porque é o único local que eles vão ter voz. Porque aqui, como nós não temos, deixar bem claro, rabo preso com ninguém, então você denuncia, você joga no ar e aí sim a solução vem. Por incrível que pareça, se você precisa dos canais de comunicação para solucionar. Por que que a prefeitura não elege assim um ombudsman, aquele que não pode ser mandado embora, que não pode ser feito nada, e que aí sim ele é o cidadão dentro da prefeitura. É incrível Porque o poder do jornal, do rádio, realmente o negócio é resolvido depois de uma matéria. Mas eu conversei muito com o Deltan em relação a isso, o Deltan Dallagnol, né, que foi um dos responsáveis ali pela Operação Lava Jato e por colocar, inclusive, o presidente Lula na cadeia. Eu conversei muito com ele em relação a como que a gente pode operacionalizar isso. E é completamente factível. Aliás, gente, tem muita cidade hoje que tem esse sistema. Tem aplicativo que a gente chama de Prefeito na Mão, que está dentro do meu plano de governo. Você tira uma foto do buraco, você manda e na mesma hora diz quando que vai ser solucionado. Uma coisa como essa da escola deveria ter prazo, sim, para solucionar. Então, isso é o certo a ser feito. E é feito em outras cidades. De novo, São Paulo não faz porque não quer. Por isso que a gente está na posição 20 dentre as capitais do país. Entendeu? Porque a gente não quer fazer. Poderia fazer. Isso tudo, o ombudsman, que um só não dá conta de tanta demanda aqui. Mas a gente pode fazer isso de maneira automática hoje com a tecnologia. Como acontece no Copom. Quantas denúncias vocês recebiam lá por dia? Milhares, entendeu? Então, e lá, agora, olha que interessante, no Copom fica tudo registrado. O sistema lá é direitinho. Porque se o 56... Não precisa ir longe. É só pegar o que acontece no Copom. Poderia copiar, que foi o que eu fiz lá e vi com o Priel. E por isso que eu trouxe ele para cá. Porque é possível, sim, a gente documentar tudo e mais, dar uma resposta automática para o cidadão lá na frente. E perguntando, resolveu? Você ainda tem que ir atrás e resolver o seu problema, que é solução. O que acontece. Então, hoje, infelizmente, isso não acontece. Não funcionam. Porque não querem que funcione. Elas não funcionam porque não querem. É porque muitas vezes... Esse é o ponto. Muitas vezes... Hoje, aqui na cidade de São Paulo... Vamos lá, gente. Hoje, vamos lá, vou repetir isso. Aqui na cidade de São Paulo, ninguém quer que funcione. Para que a gente tem 32 subprefeitos que não servem para nada? Só para arrumar dificuldade, para ter que ir lá beijar a mão, para furar fila, para tudo errado que acontece na cidade. A gente não tá com pessoas que queiram resolver o problema. Eu falo isso, a gente vai ter 32 subprefeitos que entendam sim das suas regiões e a gente vai ter um ranking por bairro. Vai ter o ranking. Esse aqui é o pior lixo, esse aqui é a pior educação, essa aqui é a pior saúde. Eu vou fazer lá. O que tiver em... Quem vai querer ser o pior? Quem vai querer ser o pior? Mas não vai lotear isso com os outros vereadores para ganhar? De forma alguma. Mas essa é a diferença do novo, Pedro. Não precisa. Não. Olha só, a gente elegeu o governador com um só representante dentro da Assembleia e ele foi reeleito num primeiro turno. Ele pegou um estado quebrado e foi reeleito no primeiro turno. Então não precisa lotear. A mesma coisa aconteceu. O prefeito melhor avaliado do Brasil, Adriano. 3 vereadores só lá. Ele não precisou lotear nada. É todo mundo técnico e competente. Está com 93% de aprovação. Vai ser reeleito e conseguiu sim ajuda dos vereadores, porque eles estão vendo que a população está feliz. Então, para eles serem reeleitos, eles precisam resolver problema. Aqui a prefeitura vai levar isso tudo pro ventilador. E aí você vai saber quando o seu, por exemplo, olha, não estou conseguindo resolver aí porque o vereador tá lá arrumando problema. A população vai saber. E aí a prefeitura vai atrás de veículos de comunicação. Com certeza, para prestar a conta para a população. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Do legislativo... Só mudando de assunto aqui rapidinho. Estamos em cima da hora, dá tempo? Rapidinho. Tem pelo menos 3 vices que são ligados à segurança pública. Da senhora, do Marçal e a do Ricardo Nunes. Por que o seu vice é melhor que os outros 2?
Olha, eu só conheço o meu. Os outros dois eu não conheço pessoalmente. O Priel, ele foi Ele a é segunda capitão. pessoa que... Todos coronéis. Todos coronéis. Coronel, Todos perdão. coronéis. O Coronel Priel, ele foi a segunda pessoa que entrou no meu plano de governo. Eu vi que o maior problema da cidade é a segurança, então eu trouxe ele. Ele foi a segunda pessoa que eu contactei lá em outubro, quando eu aceitei o convite, quando foi lançada a minha candidatura. Ele participou da elaboração do meu plano de governo inteiro, de lá até aqui. Ele sabe ele de có e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Se um dia, por uma coisa ruim, porque eu não tenho medo de enfrentar nada nessa cidade, isso é muito importante, né? Tem gente aí que corre de debate. Tem gente aí que está com medo de ir no 7 de setembro. Como é que essa turma vai enfrentar o crime organizado, vai enfrentar todas as máfias que a gente tem aqui na cidade? Eu não sei, eu vou enfrentar. Então, o coronel, ele é um segundo eu, ele sabe tão bem quanto eu de todas as propostas para a cidade, não é só da segurança. Ele sabe de tudo, ele está comigo desde lá, gente, de outubro, né? Além disso, antes, além de ter vivido aqui dentro da cidade, arrumando solução para os nossos problemas, como o Copom, que a gente quer replicar, inclusive no 156, além da parte da segurança e tudo isso, ele é um cara fenomenal, com uma habilidade incrível, gosta de pessoas. Hoje, ele, por exemplo, ele ajuda e coordena todo esse time de vereadores que a gente tem aqui na cidade. Ele que conversa com eles, ele foi visitar todos eles viu qual que é o problema de cada região. Ele, antes, no gabinete da crise, ele participava de todos os consegues, ele ia aos consegues da cidade, ouvia a população e as suas reclamações para tentar endereçar. Então, eu não conheço os demais, mas o que eu conheço do Priel foi mais do que suficiente para colocar ele como a pessoa de maior confiança que eu tenho hoje dentro da prefeitura, que é ser o meu vice. Tá ótimo. Vamos convidar o Priel também, porque é muito importante. Com certeza. Da mesma forma que nós Ele tá à abrimos, disposição. da mesma Ele forma topa. que nós abrimos aqui, Com certeza. abrir também para fazer sabatina com os Chamar vices. que todos é os muito- vices, né? Todos os vices. Da todos mesma os forma que nós vices. Nossa, vai chamamos ser todos incrível. os candidatos. Bora. Até porque eu acho que sobrou pergunta aí, ele vai poder responder como se fosse eu. Às vezes até melhor. Porque, de novo, ele de fato está assim, 100% dedicado a entender os problemas da nossa cidade e a encontrar soluções. Então eu quero agradecer, nós já estamos em cima da hora. Bruno, muito, mas muito obrigado. Um abraço todinho lá para a equipe da Gazeta de São Paulo, Diário do Litoral. É um grande prazer. Acesse gazetasp.com.br. Sou um dos repórteres de política. Para entender como foi o debate ontem, que a Marina Helena não participou. Acessem e cobrem. Por que ela não foi? Faltou a melhor candidata. Acessem lá e coloquem. Por que vocês boicotaram a Marina? Olha, Não boicotem a Marina é a melhor. Em compensação, leva ela aí para falar 2 horas aí, apresentar as propostas, é ela que a gente quer ver. É isso Fica a aí, dica. pode comentar isso. E É uma garota propaganda, né? o ideal, eu já propus lá, eu acho que não vai dar tempo, mas também fazer um debate. O ideal seria um debate com todos, Com né? todos. Com todos, bem organizadinho, com tudo, mas Aí eu tô falando com os 10. Não, sim, né, Luana? Culparam a My News, viu? Disseram que a My News que foi responsável por organizar tudo. Então podem ir lá na My News também, coloquem a mesma coisa. Aí fica a dica pra TV. Se quiser fazer outra a Gazeta SP, sem a My News e convidar todos, eu tô aqui à disposição. Tá bom. Não, mas foi a TV Gazeta, não foi a Gazeta SP, que é Não. o meu jornal. São Ah, outros- foi a Tá bom, TV mas Gazeta. São coisas separadas. a Gazeta SP, a Rádio Trianon pode fazer, ao invés de ser aqui Ótimo. nesse estúdio, nós vamos fazer lá na Ótima frente, ideia. isso aqui, blá, blá, blá. Fantástico. Ótima ideia. Célio, Segundou o Pedro, Segundou. como candidata Marina com várias ideias, várias propostas. Vamos começar mais uma semana nessa grande cidade de São Paulo, em pleno ano político. Só para terminar, ô Pedro, às vezes ligam lá na Gazeta de São Paulo falando, eu quero dar uma sugestão pro Mulheres, programa Mulheres. Eu falo, não, isso aqui não é a TV Gazeta, é a Gazeta de São Paulo. muda de nome. Tem que mudar. Alguém tem que tirar para o ímpar para mudar de nome aí. Muda de nome. E olha, além de acessar a www.metrópole em Foco, também acessem www.gazetasp.com.br. Metrópoliemfoco.com.br, Ótimo. radiotrianon.com.br e assim. Pressiona lá, hein, que a Gazeta... É a TV Gazeta A que fez TV o debate. Gazeta, não, a Gazeta SP está querendo fazer um debate com os candidatos. Marina Helena, candidata, já aceitou. Já então podem aceitou. convidar os outros, eu estarei isso lá aí. com prazer. Não E sei se depois- dará tempo hábil, mas seria um grande prazer. E depois com os vices. Separado, aberto a todos eles. Priel já aceitou. E a candidata Não. já foi 2 vezes na Gazeta lá. tá Fui bom. mostrar E as propostas. Foi ótimo, uma ótima conversa. Bom, Estou sempre à disposição. candidata Marina Helena,
do novo, número 30, certo? 30, gente, 30. 30 Eu- para prefeita e 30 mais 3 números para os vereadores. Vocês podem escolher nas minhas redes, Marina, Helena, BR, lá tem todos eles. Isso é muito importante. A gente, tanto como eleger um bom prefeito, é super importante eleger os vereadores que vão fiscalizar a prefeitura. Bom, eu agradeço a sua participação aqui conosco, já prometendo voltar, e já colocou à disposição aí o seu vice Priel para também bater um papo aqui conosco. Também quero agradecer a sempre solícita e prestativa Elaine aqui, que ela deixa a gente, olha, a gente entra em contato, ela não deixa a gente sem... Grande Elaine. Não, ela não deixa a gente sem resposta, sem nada, ela se preocupa. Muito bem, muito obrigado mesmo. Tem uma equipe afinada, pelo menos tem uma equipe afinada e tem uma assessoria que fala a mesma língua. Isso daqui Assessor é outro importante. nível. É outro nível, outro nível. Gente, vai ser tudo outro nível, hein? É outro nível. Todos os secretários, todos os subprefeitos, a gente tem uma chance, hein? A gente tem uma chance. E só para terminar aqui, São Paulo é uma cidade do improvável. Eu li ontem uma coisa que, para mim, caiu como luva, assim. Eu não sei se vocês sabem disso, mas na NASA tem uma abelha gigantesca. Vocês sabem isso? A NASA tem uma abelha imensa. E, teoricamente, pelas leis da natureza, a abelha não poderia voar. Só que ela não sabe disso. Vai lá e voa. Então é isso. Nós somos uma cidade do improvável, de pessoas que vêm com sonhos grandes para realizar e transformar suas vidas. Eu tô aqui exatamente com esse intuito. Então eu quero sim trabalhar noite e dia de noite para transformar a sua vida e essa é a chance que eu peço. Por isso, 30. Marina Helena 30. Tá ótimo. Ó, Marina 30. Olha. Bom, Beleza. e nós vamos terminar o Metrópole em Foco de hoje, tá? Lembrando que esse programa tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. No Sicredi, quem coopera cresce. Estamos aí. E discutindo a cidade que queremos. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. E agora nós esticamos um pouco mais o slogan, porque inclusive discutindo a cidade que nós não queremos. E esse é muito importante nesse momento dele.